votação no Senado das propostas que tratam dos combustíveis está prevista para quarta-feira. Um dos projetos cria um fundo de estabilização dos preços de derivados do petróleo. O outro altera a cobrança de ICMS pelos estados. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com a economista Juliana Damasceno, pesquisadora associada do FGV-IBRE, na área de finanças públicas, com foco em tributação, federalismo fiscal e gasto público. Ô, Juliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ontem nós conversamos com o senador Jean Paul Prats, falando sobre a maratona que ele está tendo, inclusive teve já 31 reuniões técnicas para tentar aprovar esse projeto. Se aprovado, primeira pergunta é com foco no consumidor. A gente vai ter uma redução imediata dos combustíveis? Então, as propostas que estão tramitando, seja ela em relação ao ICMS, seja ela em relação ao Fundo de Estabilização, elas preveem esse amortecimento em relação ao repasse de preços, hoje em dia colocado em bastante evidência por conta da política de preço da Petrobras, que é um preço de paridade da importação, então ele acompanha a cotação internacional do petróleo, assim como a questão do câmbio, mas os efeitos práticos disso, eles são muito pequenos, eles ainda são muito reduzidos. Pelo lado do ICMS, a gente precisa lembrar que o ICMS é apenas uma parte da composição do preço final ao consumidor. Mesmo que ele se torne monofásico, ou seja, se ele só incida em cima de uma determinada etapa da cadeia produtiva e não nela toda, e mesmo que ele seja fixado em uma alíquota única, incidente apenas em cima do litro e não mais do preço de mercado, como é feito hoje em dia, ainda assim a gente tem outras questões que definem o preço do combustível na bomba final ali para o consumidor. Do lado do Fundo de Estabilização, precisa ser claro o funcionamento do Fundo de Estabilização. Da mesma forma como você capitaliza esse fundo para que haja um subsídio ao consumidor final, no momento em que os preços sobem, no momento em que o preço cai, esse fundo ele não permite uma redução imediata do preço, porque ele utiliza justamente essa receita extra do preço que é mantido nesse patamar para conseguir se capitalizar, para que haja recursos a serem utilizados no futuro, em próximos ciclos de alta dos combustíveis. Então, desse ponto de vista, o Fundo de Estabilização, ele permite muito mais uma estabilidade e uma previsibilidade do preço do que, de fato, uma redução do preço final ao consumidor. Da mesma forma, o ICMS, ele é apenas uma parte do preço, então, ainda que ele se torne monofásico e uma alíquota única, ele ainda é apenas uma parte do problema, que é muito maior, que deve ser resolvido de forma estrutural e não conjuntural. Agora, Juliana, a gente já viu em outros governos essa tentativa de se manter ou de se interferir nos preços dos combustíveis falhar, né? E, no fim das contas, trazer uma situação até pior depois para todos nós que contribuímos com o dinheiro público para a manutenção desses cofres. Isso poderia acontecer também com esses projetos que hoje são encaminhados no Congresso? Sim, a questão do Fundo de Estabilização, permitindo, no caso, essa mudança na política de preço, fazendo esse subsídio, esse controle de preço por parte dos estados, ele não deu certo em diversos países do mundo, e inclusive, como você mencionou, no Brasil no passado. Durante o momento em que os preços ficaram congelados, a gente teve um subsídio do governo, ou seja, a gente utilizou recurso público para subsidiar esses combustíveis, e vale lembrar, essa é uma política não progressiva, porque quando a gente subsidia o combustível, a gente está subsidiando desde o caminhoneiro até aquela pessoa que tem um carro de luxo. Então, o recurso público, que é de toda a nação, inclusive aqueles que não usam diretamente, não têm carro, utilizam só através de transporte público, está sendo utilizado para subsidiar aquele combustível que é consumido pelas pessoas de maior poder aquisitivo. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é a questão do quanto sustentável é essa política. A gente não consegue, como a gente viu no nosso passado recente, fazer esse congelamento, esse controle de preços de forma indiscriminada. Em algum momento a gente vai ter que fazer esse acompanhamento em relação ao preço internacional, porque a paridade, né, os preços relativos, eles acabam chegando numa situação insustentável de ser subsidiada, e no momento em que há esse alinhamento com o preço internacional, a inflação vem com toda a força, como aconteceu durante o governo Dilma. Então é preciso que a gente pense qual é o tipo de incentivo que a gente está dando, para que tipo de combustível. A gente tem todos os grandes players internacionais no momento falando em não utilizar mais combustíveis fósseis e sim energias mais limpas, e também pensar qual é a parte da sociedade que está sendo agraciada com esse tipo de subsídio.
Juliana, a gente falou aqui ontem, inclusive, que todo mundo tem que ceder um pouquinho para o consumidor ganhar nesse momento. Agora eu quero me ater ao ICMS, que parece que é uma briga muito grande com os governadores, porque eles também têm que ceder parte da arrecadação. Eu queria te perguntar qual é a situação dos estados nesse momento. Esse congelamento de ICMS, por exemplo, prejudicaria quais estados? Então, a gente precisa lembrar que no ano de 2021, a gente teve uma arrecadação muito boa, né, muito surpreendente e atípica. E isso tem feito com que diversos estados vejam a situação das suas contas de uma forma um pouco mais positiva do que de fato é, em termos estruturais. Quando a gente olha, por exemplo, para o que motivou a arrecadação recorde do Rio de Janeiro no ano passado, a gente vê que boa parte disso está atrelado combustível, a tributação do petróleo, aquelas participações especiais que são contribuições financeiras extraordinárias pagas pelo direito de usar, pelo direito de explorar e produzir em campos de grande volume, no caso do petróleo e do gás natural. Esses recursos, eles não são garantidos para o futuro. E aí vem o receio de boa parte dos governadores de não terem acesso a esse mesmo boom no preço dos combustíveis ou até a questão cambial, ajudando a arrecadação deles no futuro. É por isso que ninguém quer perder, como foi comentado ontem com o senador. Então, acaba sendo uma situação complicada e a gente precisa ver essa solução de uma forma mais estrutural, como, por exemplo, fomentar mais a competitividade em toda a cadeia produtiva. A gente ainda tem um monopólio da Petrobras na fase do refino e isso é extremamente prejudicial, porque ela acaba concentrando um poder de mercado muito grande e impedindo que a gente tenha preços mais competitivos e mais baixos que ajudariam a resolver de forma mais estrutural e não apenas conjuntural esse preço. Vale lembrar que as pressões altistas no mercado internacional, principalmente por conta das tensões globais, com ameaças de conflitos, elas têm levado as projeções do preço do barril do petróleo para cima de $120. Isso faz com que qualquer tipo de economia que a gente possa ter abaixando a alíquota de ICMS ou gerando um fundo de compensação, acabe sendo parcialmente ou até mesmo inteiramente compensada por essa volatilidade do preço internacional. Então é preciso que a gente pense em soluções estruturais para que a gente não volte a resolver esses problemas de novo, criando mais problemas. Juliana, sobre a questão de se você taxar a exportação para reverter esse valor no fundo, essa também é uma proposta bastante criticada, você já adiantou inclusive em algumas das suas respostas os motivos, mas esse fundo, uma das críticas seria justamente porque ele não poderia garantir, por exemplo, que a gente sempre tivesse à disposição um valor que pudesse subsidiar esse valor, ou seja, mesmo se taxando algo a mais ou criando mais um imposto, pode ser que lá na frente a gente não tenha um resultado do mesmo jeito e que a gente pague caro pelo combustível da mesma forma que pagamos hoje? Os responsáveis por elaborar essa proposta acabaram incluindo diversas fontes de capitalização, entre elas os lucros e dividendos distribuídos pela Petrobras à União e essas questões também dos bônus de concessão, como eu mencionei agora há pouco, que estão relacionados à produção em grande volume e acabam sim tendo uma relação com a atividade dos estados. Então eles veem como uma espécie de devolução da União para esses estados na tentativa de capitalizar esses fundos. Acontece que caso se confirmem essas projeções que eu falei extremamente altistas para o preço do barril aí na casa de $120, o fundo terá que ter grandes aportes para conseguir controlar uma volatilidade de preços como essa. E sim, existem problemas nessas diversas fontes de capitalização do fundo, como essa medida que prevê a instituição de um imposto sobre a exportação do petróleo bruto. Existe um problema principalmente porque está vedado na Constituição, no artigo 167 da Constituição Federal, a instituição de um imposto com alguma destinação específica, ou seja, você não pode atrelar uma receita vinda de imposto a um órgão, a um fundo ou alguma despesa específica. Então, seria inconstitucional criar essa contribuição, esse imposto. Qual seria a alternativa? Ou a gente cria uma contribuição, como já é a CID, e a CID ela foi elaborada justamente para isso, para que ela fosse majorada em momentos em que precisasse e minorada em momentos também que fosse cabível. Mas ela não tem sido feita assim. A gente viu uma enorme volatilidade do preço do barril de petróleo desde o início da pandemia, a gente chegou ali a perto de $20 no início da pandemia, agora acima de 80, e em nenhum desses momentos a gente pensou em rediscutir a CID, que foi criada justamente para ter essa flexibilidade e conseguir acomodar essa questão do preço. A outra possibilidade seria a gente aumentar a alíquota, por exemplo, da CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido dessas exportadoras de petróleo, mas criar um novo imposto e vincular essa receita é inconstitucional, vedado pela Constituição.
Juliana Damasceno, que é economista, pesquisadora associada do FGV IBRE na área de finanças públicas, muito obrigado por conversar conosco e trazer, ainda mais conteúdo para que a gente possa questionar os projetos que estão em tramitação nesse momento. Obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada, Juliana.